A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana apresentou os planos para a revitalização dos principais terminais de ônibus aqui na capital gaúcha e também os novos serviços da área azul. Os projetos foram debatidos na Comissão de Transportes aqui do Legislativo. Os 8 principais terminais de ônibus começarão, nas próximas semanas, a passar por processos de revitalização. As intervenções prevêem ações como a lavagem, revisão das estruturas, manutenção elétrica, substituição das sinalizações e obras de acessibilidade. Os 2 maiores estão localizados na Zona Norte. O terminal da Benjamin com a Dom Pedro, com quase 235 mil embarques diários, e o terminal Triângulo, com quase 206 mil. O planejamento foi apresentado aos membros da CUTAB pelo secretário adjunto de Mobilidade Urbana em encontro realizado nesta terça-feira. As medidas são parte do programa Mais Transporte. A gente acredita que é uma grande intervenção em favor do transporte coletivo, né? Afinal, as grandes cidades precisam ter uma prioridade e uma atenção ao transporte em massa, né? É onde a maioria da população acaba se movimentando, né? A mobilidade humana na cidade. Então, estamos também abrindo essa frente de investimento nos terminais. Além disso, o representante da Prefeitura também frisou que os terminais receberão pintura anti-pichação e alguns terão monitoramento eletrônico com sistema integrado com a Brigada Militar. Outro tema abordado no encontro foram os novos serviços da área azul. A partir de novembro, os usuários contarão com novas opções de formas de pagamento e haverá espaços destinados para motocicletas. A tarifa também será reajustada e parte do valor vai ser utilizado para subsidiar o preço da passagem de ônibus. O diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação destacou que existem atualmente quase 7 mil vagas de estacionamento rotativo, distribuídas em 15 bairros. Paulo Ramires acrescentou que no ano passado foram emitidos quase 5 milhões de tickets e que a expectativa em 2023 é que a Prefeitura arrecade quase 20 milhões de reais para servir de aporte no sistema de transporte coletivo da cidade. Com essas modificações, nós estamos prevendo a expectativa de um aporte em torno de 20 milhões para o ano de 2023, para que a gente possa complementar no subsídio que a Prefeitura disponibiliza e tem disponibilizado para subsidiar o transporte coletivo. Para este ano, a expectativa é de que cerca de 3,3 milhões seja o montante aportado em função dessas modificações que a gente está propondo e que, evidentemente, este valor vai compor os 100 milhões de subsídio previstos para o transporte que a Prefeitura tem trabalhado. A reunião foi conduzida pelo vereador Gessé Sangalli, presidente da CUTAB. Durante o encontro, o parlamentar realizou alguns questionamentos acerca da operacionalização dos serviços. Os vereadores da Comissão de Saúde vão visitar as comunidades da Vila Dique e do loteamento Irmãos Marista. O objetivo é buscar alternativas, junto com a Prefeitura, para melhorar o atendimento médico às famílias. Na Vila Dique, zona norte da capital, o atendimento ocorre com a presença de unidade móvel uma vez por semana. E os moradores reclamam que a frequência não dá conta da demanda. O trabalhador chega às 9. O ônibus é montado às 10 horas. Se perdeu 1 hora. Tem 1 hora de almoço que é legítimo a pessoa parar para almoçar, para fazer um lanche e tudo mais. Quer dizer, e volta às 3 horas, vem o pessoal para desmanchar o ônibus. Então, quer dizer, não temos muito tempo de atendimento. E ficamos à mercê, porque aí você vem 1 dia por semana, são 7 dias na semana, ficamos 100 dias, 6 dias sem atendimento. Isso é inadmissível para uma vila popular, pobre, né? Com deficiência de remédio, com deficiência de atendimento. Referente à questão de aumento de número de dias, vereador, isso é um assunto muito delicado, vereador, sabe por quê? Porque a gente também atende outras várias partes de Porto Alegre que sofrem com o mesmo problema.
Se a gente aumentar o número de dia, por exemplo, da DIC, amanhã ou depois a gente está vindo aqui de novo dialogar com o senhor para a gente rever essa situação por uma outra comunidade, um outro local que também tem difícil acesso à sua unidade de origem. No loteamento Irmãos Marista, Zona Leste, a cobrança é pela construção de uma nova unidade de saúde. O posto de saúde não comporta, né? Porque são muitas pessoas que foram de vários lugares de Porto Alegre, foram para lá, e tem um posto que não comporta lá, então elas não são atendidas. Muitas pessoas ainda voltam aqui para o lugar de origem para poder consultar no posto, né, que dá um trabalhão enorme. As pessoas não foram para lá, são pessoas que às vezes não tem nem passagem, né, de ônibus. Então, isso daí, a gente tem que ver isso daí, porque foram realocadas e foram feitas promessas de que seriam bem atendidos lá, e não tem nem posto de saúde, e a creche não tem também lugar para todas as crianças que foram para lá. Segundo a Prefeitura, há previsão para a construção de uma unidade de saúde no loteamento, mas as obras só devem começar em 1 ano. Proponente do tema da reunião, o vereador Aldacir Oliboni pediu sensibilidade do poder público. Nós precisamos, para o momento, ampliar a unidade móvel, no mínimo para 2 dias. Estamos solicitando 3 dias. Lá não tem nem perspectiva de unidade de saúde da DIC. Por favor, é um apelo. Se de fato tu mantém essa posição aqui, me desculpa dizer isso, nós vamos ter que ir semana que vem, talvez ou na semana seguinte da eleição, porque senão vão dizer que é política. Na verdade, aqui não é. Aqui se trata uma dura realidade da cidade. Na primeira semana após a eleição, nós vamos lá em loco, a comissão tenho certeza que vai lá. E aí vai o Ministério Público, aí esse cara encaminha uma ação contra o governo. Não é por aí que nós queremos, mas se for necessário, tu me desculpa, não tem outro caminho. A comissão vai visitar as 2 comunidades e buscar alternativas com a Prefeitura para melhorar os atendimentos. No caso da Vila DIC, um mutirão foi sugerido para ampliar as consultas realizadas pela unidade móvel. Daqui a pouco, assim, nós pensarmos juntos alguma coisa, tipo um mutirão, fazer um dia extra para a gente reduzir essa fila, alguma composição, assim, que a gente pudesse manter a unidade móvel esse um dia, mas que a gente pudesse fazer, tipo, sei lá, uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, fazer um mutirão grande e envolver mais pessoas na vila, para que a gente pudesse acabar com essa demanda mais reprimida de urgência aqui. Os servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas participaram da sessão plenária de segunda-feira aqui no plenário Otávio Rocha, no espaço da Tribuna Popular. Eles cobraram providências para conter os constantes assaltos que vêm ocorrendo no entorno da unidade de saúde. Em Porto Alegre, a Associação das Servidoras e Servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas trabalha diariamente para manter em ordem as atividades da unidade de saúde municipal. A entidade representa centenas de trabalhadores públicos da capital gaúcha. Dessa vez, a Associação dos Servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas veio até o plenário Otávio Rocha para ocupar a tribuna popular. Durante o discurso, a entidade reclamou dos constantes assaltos que ocorrem na zona central de Porto Alegre, justamente onde está localizada a unidade hospitalar. Para o diretor da associação, os trabalhadores, os estudantes e os moradores daquela região merecem uma atenção especial do Legislativo e, claro, da segurança pública estadual e municipal. Quanto ao Hospital Presidente Vargas, também está sofrendo muitos assaltos, porque ali são locais muito escuros, né? Nas paradas de ônibus, os servidores eles fazem troca de turno entre 7 da manhã, 7 da noite, e aí eles assaltam direto nas paradas de ônibus. Então, basicamente isso. Eu acho que agora um segundo momento é marcar uma reunião com o comandante da Brigada Militar. A presença da Brigada Militar ali é muito importante. Conforme os trabalhadores, os assaltos acontecem principalmente nos viadutos e nas paradas de ônibus que ficam próximas ao Hospital Materno Presidente Vargas. De acordo com os vereadores da Casa, reuniões serão encaminhadas entre o Legislativo e o Executivo para articular uma presença mais efetiva das forças de segurança nos arredores da unidade hospitalar.
Bom, e a sessão de segunda-feira também foi marcada pela aprovação de projeto do Legislativo que visa ampliar a acessibilidade aqui na capital gaúcha. O texto obriga a presença de tradutor e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, em todos os eventos públicos com a participação de mais de 100 pessoas. De autoria do vereador José Freitas, do Republicanos, a matéria também determina que o município reserve local adequado para que as pessoas com deficiência auditiva acompanhem a tradução. O parlamentar acrescenta que a proposta foi construída de forma conjunta com a base do governo, bancada de oposição e representantes de associações de surdos. O correto, o que seria necessário em todos os órgãos públicos ter o intérprete, porque a gente sabe a dificuldade que eles têm, tanto em eventos, quando eles vão acessar um órgão público, de não ter o intérprete, aquele que tem deficiência. Então hoje, eu quero inclusive aproveitar para agradecer a todos os colegas vereadores, que foi aprovado por unanimidade, e a gente tem uma proximidade da Associação dos Surdos, então por isso que a gente sabe das dificuldades dele, então a gente vai protocolando, vai fazendo o projeto e até que venha a aprovação e quem tem a ganhar é essa população. Segundo dados do IBGE, existem hoje no país mais de 10 milhões de pessoas com surdez. A profissão de tradutor e intérprete de Libras é regulamentada desde 2010 por uma lei federal. E ainda na sessão de segunda-feira, a Câmara manteve os vetos da Prefeitura a 2 projetos, um do Legislativo e outro do Governo. O projeto de lei encaminhado pela Prefeitura e aprovado pela Câmara permitia que o município pudesse alienar 24 imóveis públicos que estão situados na região do Porto Seco, que fica no extremo norte de Porto Alegre. O prefeito vetou a emenda 1, de autoria do vereador Idenir Sequim, do MDB, que exigia que os compradores permanecessem com a propriedade pelo prazo mínimo de 20 anos a contar da data de alienação. O plenário acompanhou o Executivo e manteve o veto parcial a essa proposta com a justificativa de que a emenda 1 ocasiona uma inconveniência ao comprador, indo contra o objetivo inicial da proposta. Os vereadores também decidiram manter o veto total a um projeto de lei que ampliava as ofertas de serviços do Cine Municipal. De autoria do vereador Cacá Dávila, do PSDB, a matéria previa, por exemplo, que o Cine iria disponibilizar cursos de capacitação profissional e prestar assistência jurídica. Na justificativa do veto total, o Executivo afirma que não compete ao Legislativo atribuir funções ao Cine, já que as regras e o ordenamento do sistema são de competências federais. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!